declaração. Pastor, quem foi ontem lá? Eu fui viver Eclesiastes 9:9. O pastor mandou, eu obedeço. Inclusive, parabéns. Todos os pastores, sejam dessa casa ou que nos visitam, fiquem de pé. Parabéns a todos os pastores. Eu queria que você desse um baita de um aplauso. Hoje é dia do pastor. Que Deus abençoe. Obrigado, pastores, por cuidar da nossa vida, da nossa família. Quando a gente precisa, a gente grita, pastor. Quando a gente não quer, fala, o que você tem a ver com a minha vida, né? Povo que tem que ter uma paciência maior do que a dos outros, mas glória a Deus. Amor da minha vida, quero agradecer de todo o coração por você ter tomado a melhor decisão, que foi me escolher. Obrigado. Pronto, essa é a minha declaração. Existiam bilhões de homens na terra e ele escolheu esse cara aqui. Então eu sou muito afortunado por causa disso. Sou muito feliz de estar com você. Vamos enviar as nossas crianças? Levanta a sua mão profética e diz assim, enviamos as crianças na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Criançada, bora. Uau. Que feriado diferente, né, gente? Feriado bem diferente. Mas estou muito feliz, foram dias intensos. Eu queria, nesse momento, pedir a sua atenção para algumas coisas. Shalom, boa noite. Todo mundo aí já... Quanto tempo você está aqui? Puxa, que legal. Estou feliz demais. Nos perdoe esse problema, eu já falei com o pastor que como diácono ele é um bom pastor. Porque como diácono, para anotar nome, misericórdia, mano. Perdão aí, pessoal, do nome errado, tá? Mas talvez seja o seu nome na pedrinha branca, né, gente? Mas eu queria, vamos passar os slides aí, queria que você prestasse atenção nisso aqui, ó. Quando parece que não temos autoridade, o que fazer? Quem já passou por isso? De orar e não acontecer nada. De orar parece que melhora, daí piora. Quem já passou por esses negócios? De orar e parece assim que você está dando murro no ar ou você não tem nem força. Essas perguntas todas eu respondi hoje de manhã. Está no meu canal do YouTube, você pode entrar ali. Eu separo sempre depois das pregações a parte do louvor da parte da palavra. Se você quiser ver a adoração, adorar de novo, tranquilo. Se você quiser só a palavra. Então, você pode entrar ali, quando parece que não temos autoridade, o que fazer. Vai ajudar muito você a entender alguns pontos. Pastor Vacil, obrigado pelo comentário, obrigado por ter enviado a mensagem, mas não vou pregar isso agora aqui. Tá lá no YouTube, você pode assistir. A gente vai falar sobre outras coisas. Inclusive, nós estamos numa série chamada Códigos dos Rompedores. O que quer dizer isso? Todo homem, toda mulher de Deus é um rompedor. Todo ser humano já é um rompedor por natureza. Entre todos os espermatozoides do seu pai, naquele dia você venceu e ganhou a batalha, você sabe disso. Para você sair da sua mãe, você teve que romper também. Para você sair de casa e estudar, você teve que romper uma barreira emocional. E a nossa vida vai sendo sempre forjada assim. Mas qual a diferença entre um rompedor natural e um sobrenatural? É sobre isso que a gente está falando. Todas as noites, de segunda a sexta, a gente tem um pequeno episódio, 7, 8, às vezes no máximo 10 minutos, para falar alguns códigos muito interessantes. O último foi sexta-feira agora, como ativar o poder ilimitado. Amanhã a gente tem o 8º episódio, então você pode entrar no meu canal do YouTube e estudar um pouquinho, é de graça. E se você achar que eu estou falando muito devagar, você põe 2 vezes, fica mais rápido, tá bom? Aí você assiste em 4 minutos, 3 minutos e meio. Bora lá, o próximo. Qual que é o próximo slide? Esse é o meu versículo da semana. Quem aí já se sentiu mal? Quem aí já sentiu que a sua alma estava no meio de um abismo? Seu espírito está bem, seu espírito já é mais que vencedor, posso ouvir amém? Mas a sua alma parece aquele bagaço. E tem dias que a gente se sente assim, tem dias que a gente está mal. E essa semana eu comecei a dar um decreto para a minha alma. Só que aí o Senhor diz, para de dar decreto para a sua alma e pede algo. E eu falei, e essa é a minha oração dessa semana. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua
graça. Todos nós temos momentos difíceis. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu passo momentos difíceis. Sabe por quê? Porque eu gosto de glorificar a Deus depois dos momentos difíceis. Se você não tem nenhum momento difícil, que graça tem? A graça veio para manifestar o poder de Deus em nós, não só para a gente ser salvo um dia, mas todos os dias sermos salvos das tentações, do nosso próprio desejo, dos problemas, dos ataques. Então, se isso serve para você, ora comigo agora. 1, 2, 3. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Que bom que você já falou pela fé o final, porque o pessoal boicotou a gente no final, mas amém. Nós perdoamos o pessoal que faz isso. Agora, qual é o tempo que nós estamos? Eu gosto sempre de andar numa palavra profética, na palavra que Deus revelou. A palavra revelada desse mês é transbordar do quê? Da autoridade do reino. E uma coisa que a gente precisa entender é que para transbordar, antes eu preciso estar cheio. Pergunta para o seu vizinho, você está cheio do quê? Não responda de você, né? Aí seria falta de educação. Mas você está cheio do quê? Você só transborda do que você está cheio. Por exemplo, quando você fala, cala a boca! Você está cheio. Você está cheio de impaciência, você está cheio de irritação, você está cheio de um monte de problema. Isso quer dizer que se eu quero transbordar a autoridade do reino, e já vou te dar uma dica do que é transbordar a autoridade do reino para você entender se você quer ou não. Transbordar a autoridade do reino é chegar no nível de Pedro, de não precisar nem orar, mas passar e a sombra curar. Ou seja, você está numa frequência tão intensa com Deus, que você não precisa falar nada. A presença de Deus na sua vida é tão grande que não é só a sombra que cura, mas você está na sombra do Onipotente e ela cura. Quem quer isso? Eu também quero. Por isso a gente vai estudar sobre isso. E tem um texto muito interessante nas Escrituras que eu queria ler com você. Lucas capítulo 4, verso 36. Acompanha comigo. Lucas 4, 36 diz o seguinte: todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. O que estava acontecendo aqui? Aqueles homens religiosos, que todos os anos estavam ali fazendo sacrifício. Apóstolo, Pois por não? favor. Quem é? Essa autoridade aqui, Felipe. Gente, surgiu uma voz. Galeria Tá ali. 2, O pessoal do som tá pegando a gente agora. Diga, Felipe. Essa autoridade que o texto diz, de onde ela vem? Felipe, vou aproveitar então que você já está com o microfone, sobe aqui. Vamos conversar sobre isso. Enquanto o Felipe sobe aqui, fecha os teus olhos e diga: Senhor Jesus, me mostra de onde vem toda a autoridade. Eu quero vencer um dos meus maiores inimigos, chamado ignorância. Porque o povo perece, porque é ignorante, porque falta conhecimento. Me batiza com entendimento, conhecimento e autoridade, porque eu quero sair daqui transbordando a autoridade do reino. Posso ouvir amém? Então o nome da nossa mensagem é, vai aparecer na tela para você, de onde vem toda essa autoridade. Tá certo? E hoje vai ser um papo. Pastor, fica aí, porque eles não pagam nada para a gente, não vai ficar esse negócio aí. Aquela pegadinha foi ensaiada, você já notou, né? Mas responde. Mas foi legal. Eu assustei até. Falei, puxa, meu Deus do céu. Então, legal. Qual que foi a sua pergunta? De onde vem essa autoridade? Legal. Era exatamente isso, queridos, que os religiosos estavam assustados. Quantos assistiram The Chosen? Tudo isso que a gente vai fazer agora é fruto de uma mesa que a gente teve antes de ontem. Sexta-feira, a gente teve uma mesa aqui no shopping e sentamos para bater papo e fomos anotando algumas coisas, discutindo certas coisas, porque eu acredito que os maiores ensinos, eles não vêm de uma imposição de alguém falando, mas vêm de um papo onde você pode perguntar. Por isso que a gente está aqui, eu falei, Felipe, vamos fazer diferente, vamos fazer algo para levar a galera a um outro nível de entendimento. Até porque na oração que eu fiz você fazer,
eu falo sobre um dos piores inimigos que existem. E um dos piores inimigos que existe não é o diabo, não é os tronos malditos, os deuses desse mundo, mas é a ignorância. Por isso o Senhor diz, o meu povo perece porque falta conhecimento. É a grande arma que o inimigo tem é manter você ignorante. Quando você não sabe, você não sabe. Você está refém de qualquer outro que sabe mais que você. Então, nos próximos 30, 40 minutos, eu queria que você fixasse teu entendimento aqui, buscasse em Deus e falasse, Deus, deixa eu entrar na sintonia do papo desses dois e entender o que o Senhor falou com eles. Então, quando o Felipe está fazendo essa pergunta, eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta. E a pergunta é, o que o homem perdeu no Éden? Autoridade ou poder? Autoridade. Vamos ler então? Bora. Lê para a gente aí. Lucas 4:6. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas. É um papo, mas vocês são juntos, tá? Então participem. Lucas 4:6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Aqui nesse texto tem um monte de chaves. A gente ficou uns 15 minutos só falando disso aqui. Por quê? O diabo está colocando um negócio que, se a gente prestar atenção, a gente vai entender da onde vem a autoridade, por que vem a autoridade, para que existe a autoridade. Para a gente entender melhor, vamos ver o que a gente falou semana passada, na mensagem aqui, sobre a definição da palavra autoridade. Tá? Semana passada a gente teve uma palavra chamada ativando a autoridade aqui. E a gente falou sobre isso. Autoridade é exousia no grego. E exousia é licença ou permissão, habilidade ou força com a qual alguém é dotado, que ele possui ou exercita. E o próximo slide ele continua a explicação e diz, o poder de reger ou governar, poder de escolher, liberdade de fazer como se quer. Isso é autoridade. Essa é a palavra que está no grego aqui, quando o diabo diz para Jesus, toda essa autoridade e a glória desses reinos. Ou seja, quando Satanás está falando com Jesus, quando o diabo está dizendo, eu vou dar para você essa autoridade e a glória dos reinos, o que ele está dizendo é o seguinte, os reinos, diga os deuses desse mundo, por quem eles eram governados? Pelo príncipe das potestades do ar, Satanás. Glória, aqui é doxa, que quer dizer opinião, ou seja, a opinião do diabo é o que regia todos os reinos. Esses reinos já foram abalados, Jesus já tomou as chaves. Está comigo ainda, sim ou não? Mas aqui a gente precisa entender uma coisa além disso, porque poder e autoridade são confundidos na cabeça do crente todo dia, por falta de conhecimento. O que é poder? Poder é dunamis, que quer dizer força, habilidade, poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza. Então, bora entender isso aqui. Todos nós nascemos com poder. Quantos aqui nasceram banguelo? Levante a mão. Mas você tinha poder para ter dente e tem dente. Quem nasceu aqui e não andava? Levante a mão. Quem nasceu aqui não andava, mas você tinha poder para andar. Quem aqui nasceu e não falava nada, só nhê, mas você tinha poder para falar. Ou seja, o poder está na natureza. Diga, o poder está na natureza. De novo. Por que eu invisto tanto tempo em fazer ativações proféticas? Porque muitas pessoas acham que vão num culto e recebem poder. Não, você não recebe poder. Você recebe uma ativação do poder que está dentro de você. Vou tentar explicar melhor. Davi, fique de pé. Davi nasceu com vários poderes, mas um igual a mim ele não tem, de ser dançarino. Verdade, sim ou não? A gente pode estudar, pode se esforçar, até fazer uma coreografia, mas não vai passar daquilo. Obrigado, Davi. Quantos concordam comigo? Não está na nossa natureza. Davi e eu também. Pastor Moisés, fique de pé. Pastor Moisés tem vários poderes, mas não tem o poder de ser jockey. Você pensou, vai matar o cavalo. Eu sei que você pensou. Não teve coragem de falar. Mas é verdade ou não é, pastor?
Você não tem o poder de ficar lá. Não adianta, pode até andar no cavalo, coitado do cavalo. O pessoal aí que está com a Roberta, pode falar amém, né? Coitado, ore pelo cavalo. Obrigado, pastor. Maurício, você está expondo os irmãos? Não, eu estou falando a verdade. Então você vai num culto, pá, recebi poder. Não, você não recebeu nada, querido. Você recebeu uma energia do Espírito Santo para ativar o poder que está dentro de você. E a melhor coisa que um ser humano pode fazer é descobrir o poder para qual ele nasceu. Então, quando Deus criou Adão e Deus criou Eva, ele criou com poderes. Cada um tinha um poder, mas ele deu autoridade para esse homem e para essa mulher. Aí fica uma pergunta. Qual a diferença de autoridade e poder? Bora então ver minha carinha linda? Olha isso aqui. Qual a diferença entre autoridade e poder? Próximo. É a dica, minha cara linda. Autoridade é direito recebido de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Isso é autoridade. Te deram o direito de. Alguém te deu. Diga autoridade, eu recebo. Poder, eu nasci com ele. Só que precisa ser ativado. Se ninguém te ensinasse a falar, você não falava. Quem está comigo? Então, quando Satanás está dizendo, ei, eu recebi essa autoridade, e eu posso dar para quem eu quiser, ele não está falando de poder, porque poder, presta atenção, é força ou capacidade para executar ou realizar. O Satanás, o diabo, ou se você quiser chamar de querubim ungido, como está escrito lá em Ezequiel e em Isaías, o querubim ungido foi criado por Deus com um poder. Poder de adorar, poder de fazer um monte de coisa, até de governar, porque todo querubim é um trono. Então ele tem poder de governar. E ele não toca no assunto de poder com Jesus, porque ele não está numa disputa de poder. Porque ele perdeu essa disputa há muito tempo. Muito tempo antes, Jesus estava sentado no trono à direita do Pai e o Espírito Santo. Satanás tentou subir, foi lançado por terra. Isaías e Ezequiel explicam isso para a gente. E autoridade e poder, a gente vai falar muito mais lá para frente sobre poder. Então a gente pode afirmar que o homem perdeu o direito e a liberdade de exercer esse poder, é isso? Sim, é o que está escrito quando o Satanás, o diabo, vira para Jesus e fala, olha, toda autoridade eu vou te dar porque eu recebi. De quem que ele recebeu? De Adão. Viaja comigo, Felipe. Deus cria todo um jardim, daí ele pega assim, ó, vou fazer um ser agora, que vai ter a mesma capacidade que eu. Diga a imagem. Só que ele diz o seguinte, essa capacidade, diga a imagem, vai ser o reflexo da nossa semelhança, diga caráter, diga moral. Fica mais fácil de você entender. Deus cria um ser, põe toda a capacidade, diga poder. Espera aí, Deus deu para o homem o mesmo poder que ele tem? Sim, o poder de ver, de ouvir, de falar, de sentir, de raciocinar, de tomar decisões. Diferente dos outros animais que aprendem por instinto, nós aprendemos por raciocínio. Quem está comigo? Por isso, na escola, você aprendeu que você é um animal racional. Vire para o jegue, para o irmão que está do seu lado, em homenagem aos irmãos aí da Bahia. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, é um animal racional, nem sempre. Né? A esposa do Felipe que eu digo, às vezes dá uns coices lá em casa. Mas amém, não fala amém, irmã, deixa só eu esculachar. Então, quando, Felipe, você está me perguntando se o que o homem perdeu foi isso, foi a autoridade. Diga, o ser humano perdeu a autoridade. O poder ele não perdeu. Você concorda comigo que o ser humano continuou fazendo um monte de coisa? Mas ele perdeu a autoridade, porque a autoridade está ligada a quem entrega. E é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui, porque a autoridade vem do envio, vem do comissionamento, vem da missão. O homem tinha sido comissionado por Deus para cuidar do jardim. Então Deus pega aquele ser, põe capacidades nele, e aí ele comissiona aquele homem e diz, agora você vai cuidar do jardim. Então ele tem autoridade, uma responsabilidade. No imersão, fim do mês, agora, nós vamos ter uma imersão. Quem já fez a inscrição? Se você não fez a inscrição, faça, ainda dá tempo.
Tem uma palavra nova que eu tenho ministrado sobre autoridade, que eu estou terminando um monte de estudos sobre autoridade, para o povo entender. Porque a gente sempre falou nível de autoridade, de você respeitar a autoridade, de você entender a autoridade. Cara, a primeira coisa que você tem que entender é que a autoridade vem da responsabilidade. Diz, a autoridade vem da responsabilidade. Eu vou dar um spoiler do fim, que era um exemplo que a gente ia falar no fim, que é o seguinte: quantos concordam comigo que a polícia é autoridade? Sim ou não? Agora, a polícia pode entrar a qualquer hora na sua casa? Não. A polícia só pode entrar na sua casa de duas maneiras. Uma, se houver uma suspeita ou denúncia de crime, ou alguém dentro da sua casa estiver ligado, tá, ela pode entrar, que alguém pediu socorro. Ou por um mandato judicial, onde um juiz, que é responsável numa outra esfera, deu autoridade para ele entrar. Porque, de outra maneira, só pode entrar na sua casa quem você deixar, porque a responsabilidade da tua casa é sua. Quantos entenderam? Não é porque eu sou pastor, porque eu sou apóstolo, que eu me meto na sua vida. Eu não pago suas contas. Alguém podia ter dito amém. Então, Se quiser pagar também, né? Fica à vontade. Né? No Imersão, uma das palavras que eu venho trazer para você é sobre isso. Restaurando o seu nível de autoridade. Inclusive, a gente já vai começar hoje. Já é um pouquinho para você entender. Então, fim do culto, vira para o seu vizinho e diga: você vai me pagar essa imersão. Já profetiza, usa a tua boca, filho do homem. Ou seja, Adão e Eva tinham uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade? Cuidar do jardim. A sua pergunta foi: então o homem perdeu essa responsabilidade, perdeu a autoridade, perdeu o direito de exercitar a autoridade e manifestar o poder. Para eu terminar de responder essa pergunta, eu vou te fazer outra pergunta. Para que Jesus foi enviado? Porque o primeiro Adão perdeu a autoridade. O Adão eterno traz de volta a autoridade para nós. Eu não gosto de chamar de Jesus de segundo Adão. Eu gosto de chamar Jesus de segundo, ou melhor, Adão eterno. Porque Adão fala de humanidade. Ou seja, existiu uma humanidade que se corrompeu porque entregou a responsabilidade para o diabo. Está escrito em Lucas capítulo 4, verso 6. Mas o Adão eterno veio e restaurou essa responsabilidade e nos dá a autoridade de volta. Está comigo ainda, sim ou não? Qual que é a pergunta? Para que Jesus foi enviado? Lê para a gente aí, mestre Felipe. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eita, peraí. Então, Jesus é enviado para quê? Destruir as obras do diabo. Vamos lá? Jesus é enviado para quê? Mais alto. Isso nos leva a uma conclusão. Que ninguém pode ter autoridade sem ter recebido. Jesus recebeu a autoridade do Pai. O diabo recebeu a autoridade dos humanos. Ele não roubou. Segundo Isaías, Ezequiel, ele negociou. Negociante em todos os seus caminhos. Ele falou, ele negociou, e olha, se você comer dessa parada aqui, você vai ficar parecido com Deus. O cara já era. Ele vendeu um negócio que já era direito dele. Seria a mesma coisa você estar entrando na sua casa que você já quitou, e eu virar para você e falar, olha, então agora se você entrar aqui e fizer isso, você vai ter direito a ser dono da sua casa. Mas eu já sou o dono da minha casa. Por que eu tenho que fazer esse negócio? Eu já sou semelhante a Jesus, eu já sou parecido com o Pai. Por que eu tenho que comer essa bagaça? A única coisa que Deus diz para não comer. Então, ninguém pode ter autoridade sem ter recebido. Eu não posso levantar hoje e falar, tcharam, agora eu sou prefeito da cidade. Para eu ser prefeito da cidade, existe um protocolo que eu preciso me pré-candidatar num partido, ser eleito dentro das prévias partidárias, depois me candidatar, depois de aprovado, eleito, então eu posso me tornar prefeito. A autoridade da cidade foi constituída porque alguém disse que ele está lá, e esse alguém é quem votou nele. Quem está comigo? Porque nós estamos falando de uma democracia. Isso serve para reino e para democracia. No reino, ninguém pode ter autoridade sem ter recebido, exceto
Leia o próximo. Deus. Deus Pai é o único que não recebeu autoridade de ninguém. Jesus recebeu autoridade para vir na terra do Pai, mas o Pai nunca recebeu de ninguém, porque Ele é a autoridade. Deixa eu tentar te explicar melhor. Na semana passada eu falei essa frase. Se você não estava aqui semana passada, você pode não ter percebido isso, mas Deus é o autor. A palavra autoridade vem de autor. Então, como autor da vida, Ele não precisa ter recebido de ninguém. Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele fez tudo. Jesus recebe a autoridade para vir como homem. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que como Deus Jesus recebeu a autoridade, mas eu estou dizendo como homem, como ser humano. Diga ser humano. Diga como animal, racional. Jesus recebeu a autoridade. Mas por que você está falando tanto animal? Porque a Bíblia fala disso. Quando Adão deixou de ser parecido com Deus, ele ficou parecido com qualquer animal. Por isso, desde Gênesis até a morte de Jesus, tudo só podia ser feito com sacrifício de... Quando Jesus é apresentado por João Batista, ele fala, eis o apóstolo, o rei, o sumo sacerdote. Como é que ele apresenta? Cordeiro. Quando Jesus repreende os religiosos, como é que Jesus chama os caras? Raça de víboras. Não deis aos porcos as suas pérolas. Cuidado com os cães. A Bíblia toda está falando de animal. Vira para o animal que está do seu lado e diz, está entendendo, animal? Aí os amigos da Roberta falaram, cara, você me trouxe daqui para me chamar de animal? Cara, se você soubesse o poder que os animais têm. É verdade ou não é? Porque Deus criou. Cara, eu garanto para você que os cavalos dos irmãos ali pecam menos que muitos jegues aqui. Lá onde vocês trabalham, tem cavalo, não tem? Vocês trabalham com terapia, com cavalo. Cavalo faz fofoca do outro? Já viu? Fazer fofoca do outro? Não. Quem tem cachorro? Gato? Já viu esses bichos fazer fofoca do outro? A gente peca muito mais que esses animaizinhos. Sim ou não? Por isso tem gente que hoje prefere viver com animal, mas isso fica para outro dia. Com que tipo de autoridade Jesus operava? Ele operava na autoridade do envio. Toda autoridade precisa estar alinhado com a missão de quem enviou. Vou repetir. Toda autoridade precisa estar alinhada com o quê? Com a missão de quem enviou. Quem te enviou tem uma missão, e ele te coloca dentro dessa missão e te dá habilidade, te dá liberdade de fazer como você vai fazer, mas aquilo. Pensa em Jesus, ele enviava os 12, ele dizia, vão, curem os enfermos, vão, libertem os cativos, vão e anunciem que eu vou chegar. Mas Jesus nunca disse para ele como. Como? Jesus nunca chegou e falou, vão, mas vocês têm que falar gritando. Não, você quer falar baixo, você fala. Diga, eu posso personalizar. Essa é a coisa mais linda do reino, porque eu posso fazer do meu jeito. E Deus ama olhar para mim e falar, uau, que legal. Esse é o jeito do Maurício fazer o que eu mandei o Maurício fazer. E essa é a parte mais complicada da nossa família MCI. Porque nós não queremos reproduzir empadinhas. Ou como diria o irmão do Fred, o Vitor, um dia ele me corrigiu. O Vitor tinha 14 anos de idade, ele falou, AP, que eu sempre falei, Deus não faz empadinha. Ele falou, AP, desculpa, Deus faz, as empadinhas são os humanos, mas cada uma tem um sabor. E desde então eu cito o Vitor onde eu vou. E falo, que legal, fui corrigido por um menino de 14 anos. E até vira para o empadinha do seu lado e diga, qual é o seu sabor? Eu não sei, mas a minha tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Não vou perder a chance. Amanhã é dia dos namorados. Tem que continuar Eclesiastes 9:9. Sã doutrina. AP, a questão é que muita gente acha que recebeu a frase, está enviado. O cara foi enviado. Como explicar isso? Vamos explicar de um jeito bem simples. Quem aqui já foi enviado dessa casa porque ia trabalhar em outro estado, outra cidade, ficar um tempo? Levante sua mão. Só para eu entender com quem que eu estou falando. Quem já tem esse costume? Pastor, me envia
profeta Naira, me envia. Pastor Wagner, me envia. Tá? Quem tem esse hábito já? Se a autoridade está ligada diretamente com a missão, o que a sua firma tem a ver com a fila do pão? Pastor Wanda está te enviando para um negócio da sua empresa. E aí, o que acontece? Você trabalha com o quê, Felipe? Corretor de seguros. Corretor de seguros. Então amanhã você vai fechar um grande negócio em Alphaville. Amém. Irmão, se você falar amém, a fila anda, chega a sua vez. Nem que seja por interesse, participa. Você vai fechar um grande negócio em Alphaville. Amém. O pastor Vandes também é corretor, então seria um exemplo muito estranho. Mas, Tiagão, você trabalha com o quê? TI. Tem nada a ver com o que o pastor faz. Então amanhã você vai ser enviado para a Suíça para receber um treinamento e códigos que você vai trazer para o Brasil que vão revolucionar a TI brasileira. O que o pastor Vandes tem a ver com isso? Porque a questão é a nossa visão. Onde eu vou reproduzir aquilo que nós aprendemos nessa casa. A nossa visão é venha, cresça e multiplique. Vamos repetir isso? Venha, cresça e multiplique. Mais uma vez? Venha, cresça e multiplique. Tá, então o Tiago vai chegar lá na Suíça e falar, venha, cresça e multiplique. Olha que coisa maravilhosa. O pastor Vandes está enviando o Tiago para a Suíça, está enviando você para Alphaville, vai enviar você no fim do culto. Para entender, a questão não é a visão, é a missão. A nossa visão é para cumprir uma missão. Nossa visão é... Mas qual que é a nossa missão? Todo culto, toda célula, toda escola, treinamento, ativação, servem para uma coisa: ajudar você a ficar cada dia mais parecido com Jesus. Essa é a nossa missão. Então, quando o pastor Wanderson vai enviar o Tiago, vai enviar você, você vai nesse envio, eu vou entrar no lugar e as pessoas vão ver Jesus. E você vai fazer dentro da comissão de Jesus, vocês vão fazer as mesmas obras que eu e... Peraí, mas a missão de Jesus não é destruir as obras do diabo? Jesus não veio para isso? Então agora, quando o pastor está te enviando, ele está te comissionando dentro da missão, de dizer, cara, onde você for, se tiver um enfermo, você vai orar, ele vai ser curado. Amém. Onde você for, se tiver um endemoniado, o demônio vai ter que rapar o pé, porque o poder que está dentro de você é maior do que o poder do mundo. Quem está me entendendo? É muito maior do que a gente pensa. Ou seja, a autoridade está ligada a quê? Missão. Qual que é a missão que o Senhor nos pôs para a terra? Colonizar a terra. Como assim? Fazer com que todos saibam que só o Senhor é Deus. Quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, ele tinha uma missão. Diga, trazer o reino. Hoje, qual é a sua missão? Trazer o reino. Que reino? O reino do Rei eterno. Deus não mudou de ideia. A Bíblia inteira fala de um assunto só. Um rei, seu reino e a família de reis e sacerdotes. Aí a religião diz, não, sacerdote é aquele cara que é vocacionado. Não, desculpa. Sacerdote é aquele que se converteu ao sumo sacerdote Jesus e ele comissiona esse sacerdote. E onde ele for, na rua, na fazenda, na casinha de sapê, na praia, no palácio, ele é um sacerdote real. Isso está lá em Deuteronômio, está em Êxodo, isso está lá em 1 Pedro 2,9. Vocês são sacerdotes reais. Não é quem fez o cemitério, o seminário. Mas é quem foi comissionado. Olha para o comissionado do seu lado e fala, bom dia, sacerdote, boa noite, sacerdote, boa tarde, olá, sacerdote. Diga, eu tenho autoridade. Não, fala mais alto, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Felipe, de onde vem a autoridade? Uai, essa é fácil. Mateus 28:18. Abre a sua Bíblia aí. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade, toda, me foi dada no céu e na terra. Eita. Então, peraí, Jesus começa como a Bíblia começa. No princípio criou Deus o quê? Céus e a terra. Aí Jesus vira e fala, eu recebi lá no céu
para vir aqui para a terra e reestabelecer a autoridade que na terra foi perdida pelos seres humanos. Quem está entendendo isso aqui? Então Jesus veio restabelecer essa autoridade. Filipe, mas que autoridade era essa? O versículo seguinte responde, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Ou seja, Jesus não está mexendo com outra coisa a não ser a sua autoridade de rei e sacerdote, de rainha e sacerdotisa. Em nenhum momento ele está dizendo para você códigos da prosperidade, códigos do não sei o quê. Não, cara, você não precisa, porque você já nasceu com poder para ficar rico. Você só não ficou ainda porque você não usou. Mas Deus te criou com poder para alguma coisa. O grande problema é que a maioria das pessoas, aos 20, 30, 40 anos de idade, não descobriu ainda o que nasceu para ser. Aí faz curso de vocação, faz negócio de coach, e faz isso, faz aquilo. Cara, você só precisa descobrir quem é você dentro do propósito de Deus e qual é o seu destino. São 3 palavrinhas, diga propósito, identidade e destino. O dia que você entender essas 3 coisas, acabou, ninguém te segura mais. E você vai saber que quando você está dentro da sua identidade, do propósito e do destino que Deus tem, o que você faz não te cansa. Vou tentar explicar o contrário. Quando você está fazendo algo dentro da sua identidade, do propósito que Deus criou para a sua vida, e com o destino que Deus tem para você, você não se cansa em fazer o que você está fazendo. Te energiza. Eu fico 12 horas dando aula no Imersão Profética lá em São Paulo. O cara entra 8h30 da manhã, toma um café com a gente, passa a manhã inteira eu falando, sobre propósito e identidade, propósito e identidade. 9 da noite eu estou lá, eu chego no hotel 10h30 da noite eu estou energizado. Porque eu nasci para fazer isso. Esse sábado agora vai ter Imersão Profética 2.0. Eu vou ficar 12 horas falando sobre propósito e destino, para a galera que já entendeu a identidade, agora ir para o destino. Por que a gente divide em 2 etapas? Senão o cara não aguenta. A cabeça do cara pira. Porque na hora que ele começa a descobrir quem ele é, o dia que você fizer isso, a gente está esperando mais algumas pessoas fazerem aqui para a gente poder trazer para cá. O dia que você fizer isso, você vai pirar a sua cabeça. Você vai falar, meu, e você vai começar a ouvir as pessoas, uou, putz. Aí falou putz. Putz é o que o cara faz aí, putz, entendeu? A palavra de Deus diz que para o puro todas as coisas são puras. Você pensou outra coisa, que Deus limpe a tua memória e a tua mente. Mas você vai ouvir um monte de expressão. Meu Deus, eu sou isso. Cara, e eu não fiz nada. Eu só ajudei a pessoa a descobrir a identidade dela. Então Jesus, quando ele está colocando aqui, ele está dizendo, eu te dei autoridade, sabe para quê? Para chegar nos lugares e falar para os cativos do diabo. Posso te dar um exemplo prático? A irmã Ana Simberg entrou num ônibus e encontrou um maconheiro, cheirador de cocaína. E Deus deu autoridade para ela dizer, você nasceu para ser um grande homem de Deus. Esse cara sou eu. Em 40 minutos de oração, 8 anos de cocaína, 8 anos de escravidão, vai embora. Porque alguém ativou em mim a autoridade do rei do reino, para eu dizer para mim mesmo e para esse jardim, você não precisa de droga para ser louco, você já nasceu doido. Porque quando Deus deu autoridade, Ele deu no jardim. Qual o seu primeiro jardim? Põe a mão no teu coração. Então Jesus está dizendo para você pode chegar nos lugares, se você já usa autoridade no seu jardim, você pode estender isso para outros e dizer, jardim, você não precisa viver assim. Você pode agora ser dominado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te ajudar a ter domínio próprio. Espírito Santo, ajuda a gente. Ajuda a gente. Mas Jesus dá uma garantia ainda. Porque, cara, eu digo para você, está enviado, beleza. Mas Jesus não disse só isso. Qual foi a garantia que Jesus deu? Jesus disse que vai estar com a gente todo o tempo. Em todo o tempo eu estarei convosco. Ei, peraí. Diga a Bíblia é o único livro que eu leio junto com o autor. Você pode comprar quantos livros meus você quiser, eu não vou junto. Alguém diga graças a Deus. E eu também digo que alguns têm mania de ler na privada. Imagina eu do lado da privada, olá, tudo bem?
né? Não vai ser interessante. Mas a Bíblia, quando você está lendo, o Espírito Santo está ali do teu lado para te ajudar. E Jesus diz, ó, eu te envio, mas vou junto. Quantos aqui já tiveram a alegria de estar num lugar e alguém fala, meu, eu sinto um negócio diferente em você? Quem já ouviu energia? Quem já ouviu? Eu vi uma aura. Aí os crentes evangélicos, religiosos, tá amarrado nada. Eu gosto. Minha saudosa sogra tinha mania de falar, hoje você estava azul. Eu falei, Smurf. A minha sogra via a cor. E ela não era esotérica, nunca foi. Minha sogra já foi daquelas mulheres que benzem, esses negócios, mas nunca foi esotérica. Mas ela via a cor. Ela, a cor hoje estava amarela. Cara, eu entro em lugares e falo, que energia você tem? Eu falo de Rua Kadosh. Espírito Santo. É a fonte. Você também pode ter. E é de graça. Porque foi pela graça que eu fui salvo. É o poder de Deus que operou na minha vida. Então agora ele pode se manifestar porque eu estou usando a minha autoridade. Porque se você exercer poder sem autoridade, você vai criar o caos. Porque a autoridade é responsabilidade. O poder precisa ser usado com responsabilidade. Não importa que você tenha um carro que corra 220 por hora. Nossas estradas não foram feitas para andar 220 por hora. Quem está comigo? Você quer correr 220 por hora? Vai lá em Interlagos, paga e anda. Beleza. Está controlado. Se você capotar, tem SAMU lá na hora, tem tudo para te salvar. Mas não saia matando os outros. Não é porque você tem poder que você pode usar. Você tem que ter responsabilidade. Isso quer dizer usar a autoridade. Jesus disse, o que eu ensinei, façam. Porque tem gente que fala, Maurício, tá bom, o Felipe leu aqui que é para eu ir fazer discípulo. Que raio de discípulo que eu vou fazer? Acha alguém mais ignorante que você. Quer ser professor? Acha alguém que sabe menos que você. É o que Jesus disse. Pega alguém que não conhece tanto quanto você e começa a falar a sua experiência. Jesus garante que vai estar junto. E olha o que está escrito. Mateus capítulo 10, verso 8. Jesus ele envia os discípulos e o que ele diz para os discípulos? Curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expeli os demônios. Ei, vira para o seu vizinho e diga, não disfarça não. É com você que ele está falando. Ah não, isso era para os 12, não. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu, ele entregou isso para a igreja. Curar enfermo não é coisa de curandeiro, é coisa de filho de Deus, discípulo de Cristo, que tem autoridade de sacerdote real. Expulsar demônio também, não é coisa de expulsador de demônio, é coisa de filho de Deus, porque onde o filho entra, tem liberdade. Purifique as pessoas, ajude as pessoas. Esse versículo escrito por Lucas ficou mais detalhado. Ele diz assim, Lucas 9, 1 e 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ou seja, ele deu poder e autoridade para os discípulos. Isso quer dizer que Deus deu responsabilidade para os discípulos usarem o poder e não fazer disso mercadoria de troca. Uau! Você me fez uma pergunta na mesa sobre o de graça. Bora? Sai do script e vamos embora. Eu perguntei sobre qual o seu posicionamento acerca do de graça receber, de graça dar. Certo? Legal. Esse é um assunto que eu estou há 20 anos falando para o pessoal da Expo Cristã. Fazer um painel, ninguém tem coragem. Porque daí você fica assim, pô, quanto que o cantor cobrou para cantar no Adorando Unidade? Mas devia cobrar? Pô, ele tem fé para ser salvo e não tem fé para cantar pela fé? E é um assunto que quanto que cobrou para pregar? Fulano veio aqui e cobrou quanto para pregar? Então, vamos lá. A pergunta é, de graça recebeste, de graça dai. Quem deu poder para você expulsar demônio? Quem deu poder para você curar os enfermos? Então, se você ora por alguém, alguém é curado, não cobre, porque foi o poder de Deus que operou em você. Beleza? Agora, quando você senta numa aula comigo, quanto eu gastei para estudar tudo que eu estudei? Você não sabe. Quanto meu pai investiu
me mandando para os Estados Unidos, mandando a Lúcia, conferências, seminários, treinamentos. Então, quando você compra meu livro, primeiro, a gráfica não faz de graça. Segundo, todo aquele conhecimento eu estudei e eu paguei caro. Quando o pastor Moisés toca o saxofone, ele pagou caro. E são horas, todos os dias, pi, 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 soprando o troço lá, para tocar com excelência. Aí, pastor, dá para tocar no meu casamento de graça? Faz o seguinte, leva o pastor na melhor churrascaria da cidade e deixa ele comer de graça lá. E aí você leva o pastor na melhor loja da cidade e faz ele ter roupa de graça também. Maurício, por que você está falando isso? Porque tem coisa que você acha que não pode ser cobrado. Eu gosto de combinar com as pessoas que vêm aqui, ou vão lá em São Paulo, ou nas conferências que eu faço, quanto que elas vão ganhar. Não é pôr preço na pregação, porque pregação não tem preço. Mas querido, você precisa pagar suas contas, você pagou caro para estudar isso, você pagou caro para chegar nesse nível. Quanto você precisa? Se a pessoa falar um valor que eu não consigo pagar, eu falo, muito obrigado, vou orar mais por você, vou convidar outro. E não é vergonha. Quem aí já chegou numa loja, queria um carro e não tinha dinheiro e foi embora sem o carro? Agora, se você foi embora com o carro, você é ladrão. Ou encantador de serpente, né? Chegou e encantou o cara, levou o carro embora. Então, não é pecado nem vergonha você não ter dinheiro para pagar. Se a pessoa fala custa tanto, nós, pastor Moisés, Andréia, Tiaguinho, eu andamos anos por esse Brasil, Peru, Chile, tocando, cantando. E eu falava o seguinte, o dia que eu cobrar me dá um tapa na cara. Até o dia que Deus me deu um tapa na cara. Nós fomos tocar numa igreja famosa, em Caraguá. Tocamos, pregamos, profetizamos. A igreja estava entupida, tinha gente na rua. Aí o pastor veio com a esmola de R$400. Não pagava a van. Não pagava o lanche, não pagava a janta. Gente, eu chorei. Aí Deus falou, bota preço. Se cair um saxofone desse, quanto custa para regular o seu saxofone, pastor? 600. Oh, gente, imagina nós tudo. Tinha que vender a cueca para pagar o saxofone do pastor. Então, eu falei, no dia seguinte, foi um cantor, que eu amo, posso falar o nome dele. Tiramos foto esse ano ali na IC, Paulo Baruch. Tá? Já cantou aqui com a gente. Recebeu 4.000 só para cantar. Não deu uma profecia que se cumpriu. Não pregou porcaria, não. Só cantou lá e foi embora. Tinha o mesmo número de gente. Eu fui ver, falei, fui chato. Perguntei para meus amigos de Caraguá. Tinha mais gente? Não tinha. Então ele não trouxe mais gente. E fez menos que eu. E eu ganhei o dízimo. Eu falei, vou parar de ser explorado. Aí, pessoa, pastor, quanto custa para você pregar? Eu falo, custa minha despesa, você tem que pagar para eu ir, porque você que está me convidando, eu não sou lambeta, estou indo na sua casa aí à toa. Você me convidou, eu tenho que pagar para eu ir. Minha gasolina, meu pedágio, minha comida, meu Red Bull. Ai, está isso no seu... Tá ali. Hoje eu tomo TNT, tá? Se quiser me convidar, é TNT 0. Lá no Roldão, ou não, onde é? Lá no Taust, você compra 3, o terceiro sai por R$1. Já estou dando a dica. Se quer comprar bastante, tá? Você põe lá. E beleza. E uma oferta? Quanto é a oferta? O quanto você quiser dar. Mas geralmente, não tem geralmente, sabe por quê? Porque para uma igreja, R$500 pode ser muito dinheiro. Para outra igreja, R$500 pode ser nada. Então não tem preço o nosso ofício. Mas a gente não pode ser explorado também. Quem está comigo? Não dá para... Eu vou lá de graça. Peraí, eu não recebi de graça. O carro eu estou pagando. Se quiser pagar o boleto desse mês é dia 15, tá? O carro eu estou pagando. A gasolina a gente paga. O pedágio, o sem parar, não deixa de cobrar. É sem parar de cobrar a gente. Aí eu vou lá. Tem cidade que eu vou que custa R$600 para eu ir. Eu vou e volto feliz. O cara me dá 200 de oferta. Eu falo, peraí, não é oferta. Eu estou pagando para ir pregar? Não, querido. Eu já recebo uma prebenda da família MCI para poder pregar aqui. Pronto. Não preciso ir lá para fora pregar. Agora, eu vou porque, Deus mandou. E se Deus manda honrar também, Felipe. Então, nós temos que fazer a medida de honra. Eu já tive em igrejas que me deram muito dinheiro, mas não deram honra nenhuma. E já tive em igrejas que deram uma oferta de R$100, R$150, mas me deram uma honra muito maior. Sabe qual a maior honra de um pregador? A pessoa viver o que você pregou. Não é o dinheiro.
é o tempo que a pessoa dá para você e tudo que você ensinar a pessoa a fazer. Senão você está jogando pérola para palmeirense. Entenderam? Está explicado. Isso foi a nossa mesa. Eu estou convidando vocês para a nossa mesa. Lembra do que João Batista disse para Jesus? Lembra aí para a gente. Lucas 3,16. Não para Jesus, mas sobre Jesus. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo. E aí o que acontece? Logo em seguida, o João chega para Jesus, eu não posso ser batizado pelo Senhor, eu não posso batizar o Senhor não, o Senhor que tem que me batizar. Qual que é o problema aqui? Tinha um problema enorme aqui. João Batista, ele sabia, em partes, o destino profético dele. Em partes, ele entendia quem ele era. E ele anteviu profeticamente o que Jesus ia fazer. Restaurar a autoridade para as pessoas usarem o poder. Lembra que eu perguntei quem assistiu The Chosen? Não esqueci da pergunta. Quantos se lembram de Nicodemos no The Chosen? O que o Nicodemos pesquisava? Quem tinha poder. Sim ou não? Quem tinha poder para expulsar demônio, quem tinha poder. E ele ia atrás. Quando ele vai atrás de Jesus, ele vai por causa do poder. E Jesus não veio restaurar poder. Jesus veio restaurar a autoridade. Por isso que ele vira para o Nicodemos e fala, você tem que nascer de novo. Que com essa natureza você não pode usar o poder. Porque com essa natureza você vai manipular, controlar, você vai destruir as pessoas. Então você precisa ter autoridade, diga responsabilidade, para poder usar o poder. Quantos estão comigo? Ei, você sabe por que Deus não deixou nem metade do poder que Ele pôs em você se manifestar ainda? Você ainda não aprendeu nada sobre autoridade. Na hora que você aprender sobre autoridade, você vai ver que incrível a manifestação de poder na sua vida. Você não entendeu? Lê o letreiro aqui embaixo, estou profetizando. Você quer? Eu faço mais pentecostal. Assim te diz o Senhor. Eu estou te ensinando sobre autoridade para você manifestar um poder que está guardado aí desde antes da fundação do mundo. Tem um poder dentro de você para cura, para salvação, para restauração de famílias, para milagres. Mas antes você precisa aprender a autoridade. Autoridade e poder, não é poder e autoridade, é autoridade e poder. João está pedindo um negócio que ele não podia fazer. Jesus não podia dar para ele, porque Jesus ainda não tinha restaurado toda a autoridade. Jesus tinha uma autoridade sim, mas toda a autoridade ainda não tinha sido restaurada. Espera aí, nós começamos com Lucas 4, e o diabo fala, está aqui as chaves da autoridade, me adora, que eu te dou. Jesus dá um cala-boca nele e vai embora, mas ele não pega a chave, não pisa na cabeça dele. Quando que Jesus pega a chave e pisa na cabeça dele? Depois que Jesus morre e aí Jesus, então, ele toma o meu lugar na cruz. Ele morre no meu lugar, no seu lugar. Para eu assumir o lugar dele. Por isso que ele fala, é melhor que eu vá. Porque daí agora você fica no meu lugar. E eu estou dando para você as chaves. De autoridade. Uma coisa é ser enviado com poder. Outra coisa é receber poder. Como assim, Maurício? Receber é a palavra... Vamos lá. Lambano. Diga para o seu vizinho, uns fazem lambança, outros lambano. Não tem nada a ver, mas foi só para você prestar atenção mesmo. O que é lambano? Pegar com a mão, agarrar alguma pessoa, coisa, a fim de usá-la, pegar algo para ser carregado, levar sobre si mesmo. Ele levou sobre si. Lambano. Com poder. Jesus levou sobre si maldições, dores e enfermidades. Ele agarrou aquilo. Ai, eu não quero isso não, pastor. Eu quero a parte boa. Mas não tem como ter só a parte boa. É igual casamento, queridos. A gente não avisa para o pessoal que vai casar, viu? O pessoal que vai casar. Se avisar, você desiste.
Se Deus mostrasse para você tudo o que aconteceu, você fala, eunuco. Vou virar eunuco. Aqui ele está dizendo um negócio muito louco. Vocês vão receber. Vocês vão receber algo. Vocês vão ter que pegar isso. Mas quando que isso aconteceu? Quando Jesus morre e ressuscita, ele vai lá e pega de volta a autoridade da mão do diabo. O homem entregou. Você não é o diabo, né? Vamos fazer quem vai fazer o papel do diabo aqui. Mas aqui, ó, isso aqui é o diabo. Pronto. O homem entregou a autoridade para o diabo. Tá certo? Jesus, ao morrer e ressuscitar, você faz Jesus, ele pega de volta a autoridade. Aí agora, o homem precisa receber. Mas espera aí, está escrito recebereis poder? Sim. Mas a chave está aqui. Quando eu tiver responsabilidade, eu posso usar esse poder. Então, vou montar a minha seita. Você quer um exemplo disso? Jesus, Pedro, Tiago e João estão lá. Aparece Moisés, Elias, Jesus transfigurado. Pedro já começa a cantar. É bom estarmos aqui louvando a Deus. Façamos 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus. Eu fico na portaria, cobrando a entrada, a tenda do milagre, da revelação e do poder. Espera aí, a religião sempre vai fazer isso. Vai criar um método para vender para você um negócio. Seja a religião do coach, a religião evangélica, do diabo a 4. Quando Deus diz, está disponível para você. Eu não estou dizendo que você não tem que pagar, senão eu seria o próprio otário. São quase 30 anos investindo, pagando em conferência, congresso, lendo livro. É bom sim você investir. Só que as maiores revelações, elas não vêm dali. Elas vêm do meu tempo de secreto. Vamos fechar isso aqui. A autoridade vem com envio. Poder vem com presença. Não foram poucas vezes que eu cheguei em lugares para orar, junto com o pastor Valdir, junto com meu tio, o pastor Tomás, e os demônios gritavam, eles estiveram com Jesus. Por quê? A gente veio com a camiseta, eu estive com Jesus. Comprei na lojinha, 20% de desconto. Léo vai casar, está dando desconto para vender tudo, queimar o estoque. Não, querido. Os demônios sentem o cheiro. Diga, ei, Jesus cheiroso. Cara, você esteve com Jesus. Sabe como é que você está com Jesus? Jejum, oração, leitura da palavra, devocional todo dia. Quando Jesus morre e ressuscita, Felipe, ele toma de volta a autoridade para ativar o poder. Fica uma questão. A autoridade tem limite? Qual é o limite de uma autoridade? Boa. A autoridade tem o limite da responsabilidade dela. Vamos falar profeticamente? Eu posso profetizar para quem eu quiser aqui dentro? Não. Dependendo do que eu for profetizar, eu não posso profetizar para qualquer pessoa. Por exemplo, vem cá, pai e filha, vem cá, vocês dois. Vem cá, pai e filha. É sua filha mesmo, né? Eu posso chegar e ver algo na vida da Isabela. Isabela? E dizer, assim te diz o Senhor. Eu vejo um cajado e você vai ser uma pastora. Onde que está errada a minha profecia? Eu não sou o responsável por ela. Ela pode estar numa crise de identidade. E chutar a madeira central da tenda, famoso pau da barraca, e brigar com o pai. Viu, agora eu sou pastora, eu que mando aqui em casa. O AP falou. Não. Se eu tivesse visto isso, eu teria que chamar o irmão no canto, sem ela ver, e falar assim, irmão, deixa eu te explicar uma coisa, eu tive uma visão, eu vi sua filha com um cajado, e eu estou entendendo que sua filha vai se tornar uma pastora. Faz sentido para você? Amém. Então é sua responsabilidade, a partir de hoje, prover o melhor treinamento para essa pastora. Mas nunca falar para ela.
A maior asneira que os profetas fazem errado, tá? Isso aí eu vou pôr um shorts na internet para ver se a pessoa entende. A maior asneira profética que existe é eu pular a autoridade. Quem está comigo? Está entendendo? Obrigado, um aplauso para o pessoal aí. Mas até onde vai a minha autoridade? Até onde for a minha missão. E aí Paulo explica isso, não está no texto aqui para a gente, mas é aquilo que borbulha na hora do papo. O que Paulo explica para a gente? Um plantou, outro regou, mas a glória é só de um, de Deus. Você tem que saber até onde é o seu papel. Você prepara o caminho para Jesus. Todos estão trabalhando para que Jesus seja entronizado no coração das pessoas. Todos estão trabalhando para que saia pensamentos, sentimentos, coisas ruins, e só Jesus seja estabelecido ali. Mas cada um tem um limite. E o limite foi dado pelo próprio que comissionou. Vamos ver algo muito interessante aqui em João capítulo 5, verso 19. Lê para a gente, Felipe. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Jesus aqui não está mais falando de autoridade, Jesus está falando de poder. Fazer, executar. O Filho só pode fazer o que viu o Pai fazer. Ou seja, a autoridade, o que o Pai mandou ele fazer, é o que dá a ativação do poder. A responsabilidade da missão. Volta. O Filho tinha todo o poder. Ele não tinha dito, todo poder foi me dado, toda autoridade foi me dada. Eu tenho tudo, no céu e na terra, beleza. Por que ele só podia fazer aquilo? Porque estava dentro do limite da missão. Poder só pode ser ativado dentro do limite da responsabilidade da autoridade. E aí a gente repete de novo. Poder vem do encontro, autoridade vem do envio. Diga isso, poder vem do encontro. Ou seja, quanto mais eu estou com Jesus, mais poderoso eu fico. E quanto mais eu vou enviado por Ele, mais autoridade eu tenho para manifestar o poder que eu recebi do encontro. Quem está comigo? Sobre poder, a gente vai falar outro dia, outro mês. Vai ter um mês de transbordar poder. Mas primeiro eu preciso treinar vocês no nível de autoridade, para transbordar a autoridade. Seja responsável. E onde que a gente faz isso? Começa aqui, no coração. A palavra de Deus diz o seguinte: filho meu, dá-me o teu coração. Beleza, então põe a mão no seu coração e fala: Jesus, eu te dou meu coração. Aí o que Jesus faz? Ele pega o seu coração, limpa, lava. Se tiver muito bagaçado, ele te dá outro. Aí o meu pastor vem e canta para você: recebi um novo coração do Pai. Aí o Senhor te entrega um novo coração. Diga: Jesus, eu recebo. Coração limpinho. Ou seja, não tenho mais raiva da minha sogra, não tenho mais raiva do corintiano, não tenho problema com o vizinho endemoniado. Está aqui, porque eu tenho um novo coração. Eu quero sentir como o Senhor sente, quero tomar as decisões que o Senhor toma. Posso ouvir amém? Aí o Senhor diz: sobre tudo que deve guardar, e a mesma palavra que o Senhor disse lá em Gênesis para Adão: guardar, proteger, cultivar, sobre tudo que deve guardar, filho meu, guarda o teu. A autoridade começa aqui. Fica de pé então e põe a mão no seu coração e diz: Jesus, eu já recebi um novo coração. E eu confesso que eu não tenho guardado esse coração. Olha para mim, quantos aí já sentiram raiva de alguém outro dia? Quantos aí já sentiram vontade de pôr essa pessoa para 7 palmos debaixo da terra? Promover a pessoa para o além? Quem já teve essa vontade assim? Brincar de roxinho, vai ficar roxinho. Não, eu não queria que morresse, eu queria que ficasse aleijado. Ah, não, eu queria que ficasse com uma hemorroida de 17 metros e me pagasse em ouro. É bíblico, pastor, não, isso é feitiçaria. Põe a mão no coração de novo e diz: Jesus,
Eu reconheço que eu andei errado, eu pisei na bola e eu sujei esse coração. E eu te peço perdão. Mas agora eu recebo meu coração limpo. Eu assumo responsabilidade de guardar esse coração. Não vou deixar nada, nem ninguém que não seja o Senhor encher esse coração de esperança, de vida, de paz, de amor, bondade, benignidade, fidelidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Pai, agora eu quero estender a minha autoridade. Qual o próximo lugar que Deus te deu como jardim? Diga, minha casa. Fala, Senhor, eu te peço perdão. Porque quando eu não ajudo em casa, eu sou um irresponsável. Quando eu não ajudo a lavar a louça, quando eu não ajudo a dobrar as coisas, quando eu não ajudo a limpar, eu sou um vagabundo, eu sou uma pessoa irresponsável. Você está ferindo um código de autoridade. Porque a responsabilidade, Deus te deu uma casa. Seja fiel nessa casa que Deus te dá uma melhor. É o que está escrito na Bíblia. Para onde mais vai essa autoridade? Diga, para o meu trabalho. Sabe o que quer dizer? Onde você for, você está sendo enviado. É o que nós vamos fazer agora. Por que muitas vezes ao enviar alguém, nós colocamos um óleo, ou então, chega aí, Felipe, nós fazemos isso aqui. Você lembra aquela palavra receber? Diga, lambano. Certa feita, Jesus estava passando e tinha uma mulher com fluxo de sangue e ele andando no meio da multidão, ela se espreme, vai lá e toca na orla do manto de Jesus. Mas a palavra ali é lambano. Ela agarra. Que poder que tem um pedaço de pano. Tanto poder quanto tem um pedaço de papel com a cara de um lobo. Duzentão. Mas peraí, isso aqui tem muito mais poder que 200. O lobo está limitado aos 200. Quem está comigo? Aquele papel não vale nada a não ser o valor intrínseco que está nele. É um símbolo. Isso aqui, que poder tem? Nenhum. Se eu não honrar o que está aqui dentro. Posso botar o anel que eu quiser, mais bonito. Se eu não honrar a aliança aqui dentro. Isso aqui é só um símbolo. Quando eu pego a ceia e como o pão e tomo o cálice, eu não estou comendo o corpo de Jesus, cordeiro assado. E nem estou fazendo sessão de vampirismo tomando sangue. Mas eu estou comendo e bebendo um símbolo de uma vida. Isso aqui é um símbolo. O Rei da Glória vem e a cura em suas asas. Se você for pegar a palavra asa no hebraico, e a raiz disso aqui é a mesma. Quando o sacerdote se cobre com esse manto, ele está cobrindo, entendendo 3 coisas. Primeiro, eu tenho uma responsabilidade de ser o sacerdote do meu coração, da minha família, e onde eu entrar, eu vou levar o reino. Segundo o entendimento dele, Deus prometeu que estaria comigo onde eu fosse, e nunca ia me deixar na mão. E o terceiro entendimento que ele tem é que as promessas de Deus, segura aqui, vão sempre se cumprir. Mas o que tem a ver com esse negocinho aqui, Maurício? Você já leu alguma vez na Bíblia que diz que os judeus mais religiosos alongavam as franjas? Sabe para que eles faziam isso? Para dizer, eu tenho mais promessa que você. É aquela disputa de menino, eu sou maior que você, eu sou melhor que você. Quando Deus deu o mesmo número de promessas para todos nós. Essa palavra aqui é tzitzi, diga tzitzi. Tzitzi é o número 600. Aqui tem 5 nós e 8 cordinhas. 8 mais 5, 13. Mais tzitzi, 613. Mandamentos com promessa. Que o primeiro é honra teu pai. Espera aí. Honra a autoridade que eu coloquei dentro da tua casa. Honra a autoridade que eu coloquei dentro da tua casa. Porque da tua autoridade
vai sair a virtude que você precisa, e ela vai te empoderar e te enviar, e onde você for, você vai não só com as chaves que eu dei para o seu pai, mas o seu pai, ele não é um egoísta, ele vai querer que você faça obras maiores. Será que alguém está sentindo o que eu estou sentindo? Todo culto você termina que a graça do Senhor Jesus, a palavra amém, e vai embora. Hoje vai ser diferente. Hoje o Senhor está restaurando os seus níveis de autoridade. Começando no seu coração, aquilo que você não tinha autoridade para fechar. Porque tudo que entrou em você, foi você que deixou entrar. Seja de pensamento, sentimento, comida. Não adianta eu chegar no espelho e falar, banha, você não me pertence. A banha vai dizer, foi você que me colocou aqui. Lembra o panetone? 2017, você comeu 4 panetone. Isso aqui é vingativo. Outro dia eu vi um vídeo do Karnal, ele fala, tome cuidado, que dieta feita em uma semana, a gordura volta com vingança, com 2 gorduras junto. Traz 2 amigas. Então não faz dieta de uma semana. Quando você vai fazer, faz direito. E vai até o fim. Todo sentimento ruim que entrou em você, o Senhor está te dando autoridade para mandar ele embora. Se você não assistiu a mensagem de hoje de manhã, assiste amanhã cedo indo para o trabalho. Porque ali eu te ensino um código muito poderoso para tirar um negócio que impede você de exercer sua autoridade. Mas agora eu quero ativar em você um envio. Você não veio aqui e ficou 1 hora e pouco ouvindo 2 malucos falar uma conversa de cafeteria à toa. Você veio aqui para ser restaurado na sua posição de autoridade. Você ainda não chegou na metade do que Deus tem para você. Ai, pastor, você não sabe quantos anos eu tenho? Estou nem aí. Moisés tinha 80 e não tinha feito nada do que Deus queria para ele ainda. Então eu garanto para você que são poucas as pessoas mais velhas que Moisés aqui. Mas fecha os teus olhos e diga, Senhor, agora estende a sua mão e diga, eu recebo a autoridade de volta para manifestar o poder que já está em mim. Diga, eu nasci com poder que eu nem conheço ainda, mas à medida que eu for responsável com a minha própria vida, com a minha família, com os negócios que o Senhor me deu, o Senhor vai me revelar o poder para operar através de mim. Ao ser enviado nessa noite, eu recebo uma investidura de rei e sacerdote para transbordar a autoridade do reino. Onde eu entrar, haja cura, haja libertação, restauração de famílias. Onde eu entrar, haja mudança da atmosfera. Jesus, levanta as suas 2 mãos e fala, o que o Senhor quer que eu faça com essa palavra? Como o Senhor quer que eu termine esse culto? Ei, nessa família a gente aprendeu uma coisa, quando uma palavra fala com a gente sela essa palavra. Se você nos visita, por favor, não entregue seu dízimo aqui, entrega dízimo aonde você congrega. Mas nesse momento eu queria que os próximos 2 a 3 minutos nós adorássemos intensamente, com canção, mas também com ofertas, selando esse momento. É um novo tempo de autoridade, autoridade financeira, autoridade da família, autoridade emocional, onde você entrar, para que o poder de Deus se manifeste em você e através de você. Vem, vamos juntos, chega aí, Lucas, chega aí.